Saudações, nação! Bom, amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo veio para campo na noite de hoje, recebeu o Cruzeiro no Maracanã. E olha, nação, na minha opinião, assim, tivemos um jogo bem diferente do Flamengo, um Flamengo mais dinâmico, um Flamengo mais veloz. Mas, nação, vem pro canal, vem pro vídeo que eu vou contar a minha visão de jogo. Eu vou contar pra vocês o que eu vi desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na noite de hoje. Então se inscreva no canal, curta, comenta, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha. Bom, hoje, nação, Léo Jardim veio com Paquetá e Cebolinha titulares, deixou Samuel Lino e o Carrascal no banco. Então o Léo Jardim mudou o time, tá mudando o time aos pouquinhos. O Paquetá e a Arrascaeta tem que jogar juntos e o Cebolinha tem que ser titular. No começo o jogo era bom, tivemos novamente um Flamengo muito diferente e o Flamengo precisava vencer. O Léo Ortiz cabeceou na trave logo no início, aos 4 minutos, e em seguida, aos 5, sobrou para o Pedro. E o Pedro não perdoou, nação. O Flamengo marcando muito forte, pressionando muito a saída de bola do Cruzeiro e deu certo no lance do gol. Então aí tivemos também o lance do Pedro, né, em seguida, que parecia pênalti, nação, mas na realidade não foi nada. Um lance normal de jogo, segue o jogo, nação. Tivemos também, vimos um Flamengo com velocidade, vimos um Flamengo chutando ao gol, que é algo que nós precisávamos, nação, porque o Flamengo não chutava o gol de maneira nenhuma. Então aos 12, o Cruzeiro não chegou, mas o Rossi fez uma grande defesa. Aí o Cruzeiro chegou de novo, nação, com o Fabrício Bruno dessa vez, o Rossi defendeu novamente. Aos pouquinhos o Cruzeiro vinha chegando. 23 minutos, 3 finalizações do Cruzeiro. Então o Flamengo começou bem o jogo. Se o Paquetá passasse, nação, no meio de campo, tinha Arrascaeta, Cebolinha e Pedro no ataque. Então podia ser fatal. O Flamengo ensaiou uma cobrança ali, uma jogada de cobrança de falta também, mas não deu muito certo e acabou desperdiçando a chance. E o árbitro foi pro VAR, nação, para analisar uma possível expulsão do jogador do Cruzeiro, mas não deu nada, os jogadores seguiram em campo normalmente. O primeiro tempo, vimos o Flamengo com vontade de jogar, vimos o Flamengo dedicado, muito dinâmico, focado, e o Cebolinha jogando muito bem pela esquerda. Paquetá e Arrascaeta fizeram um ótimo primeiro tempo muito bom, e o meio de campo muito forte. Amigos do canal Mundo do Flamengo, como eu disse, é um meio de campo muito forte do Flamengo. Tem Paquetá, tem Arrascaeta, tem Pulgar, tem Jorginho e tem mais as reservas ainda. E o Léo Pereira muito cirúrgico na noite de hoje, muito cirúrgico naquela jogada, preciso. Então o Léo Pereira, nação, nos dias de hoje, é atualmente o melhor zagueiro do Brasil, sem discussão alguma. Vimos também o Cruzeiro, nação, com muita dificuldade, causada principalmente pela boa escalação do Flamengo. O primeiro tempo foi muito igual, nação, mas tivemos um Flamengo um pouquinho melhor do que o Cruzeiro, porque saiu na frente e marcou o gol muito cedo com o Pedro aos 4 minutos de jogo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, fim de jogo, o Carrascal matou o jogo pro nosso Mengão, nação, fez o segundo gol no último minuto dos acréscimos, nação. Então, um lindo gol por cavadinha, né, no ex-goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha. E olha, eu acho assim que foi um Flamengo muito bom, foi um Flamengo dinâmico, foi um Flamengo veloz. O Flamengo que não jogava bem assim faz vários jogos, nação. Mas eu acho que o Léo Jardim, ele exagerou um pouquinho ali na minutagem do Carrascal e do Luiz Araújo. Eles entraram tarde demais, entraram aos 45 minutos, nação, ficaram 8 minutos em campo, mas deu tempo do Carrascal fazer o segundo gol do Mengão e garantir de vez a vitória do nosso Flamengo, né? Para empacar mais uma vitória no Brasileirão, válido para a quinta rodada da noite de hoje. Então, nação, como eu disse, o Flamengo fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. O Paquetá lançou para o Arrascaeta, que acertou na trave. O Cássio tocou na bola e foi parar na trave, nação. O Pulgar pegou um belo voleio dessa jogada e Cássio defendeu de novo. Então, nação, daí pra frente tivemos 4 escanteios seguidos pro Flamengo. O Paquetá jogando muito, nação, jogou demais. A Arrascaeta também. Léo Pereira, todo o time do Flamengo jogou muito, nação. Foi um Flamengo que jogou muito bem. E o Flamengo chegou mais uma vez e quase marcou novamente. Aos 17 minutos, foi o Flamengo todo na pressão. O Cássio se machucou ali, foi substituído pelo Matheus Cunha, né, que é ex-goleiro do Flamengo. 20 minutos, o Léo Jardim, ele tira o Cebolinha e colocou o Lino. Olha, eu não gostei, tá? Porque o futebol
do Samuel Nino é bem inferior ao futebol do Cebolinha. Cebolinha é muito melhor. E aí o Samuel Nino, como eu disse várias vezes, ele tem que entrar aos 30 minutos, no máximo 35 minutos do segundo tempo. Porque o cara não joga, nação. Ele quase fez um pênalti ali no jogador do Cruzeiro no final do jogo. Então, é um jogo bom, foi um jogo lá e cá, principalmente no segundo tempo. Os dois times ali errando bastante as finalizações. E aí entra Varela e Carrascal. Ele mexeu no lado direito inteiro do Flamengo, nação inteiro, mudou tudo, tirou o Paquetá, tirou o Royal. Olha, nação, eu também não gostei da mudança do Paquetá. O Paquetá, ele custou quase 300 milhões para o Flamengo. O Paquetá tem que jogar, nação, e ele jogou muito bem na noite de hoje. O Nino, nação, o Nino é só vergonha. Na final do Campeonato Carioca, o Nino fez uma encenação ali que tinha sido agredido pelo Canóbio, jogador do Fluminense. Hoje, ele entrou no segundo tempo e puxou o Chico da Costa, jogador do Cruzeiro, dentro da grande área, nação. Era pênalti. O juiz fingiu que não viu e seguiu o jogo. Samuel Nino passou em peixe de 0 pessoas, é banco, nação. O jogo foi se encaminhando para a vitória magrinha do Flamengo, né, 1-0. Um jogo muito quente, nação. O jogo aqueceu ali. Aos 37 minutos, o jogo esquentou. Aí o Flamengo estava vencendo por 1-0. É uma vitória muito magrinha, mas valia ali os 3 pontos. 8 minutos de acréscimo, nação, eu achei assim um exagero da parte do juiz. Não era para tanto, o Wallace e o Luiz Araújo entraram praticamente nos acréscimos aos 45 do segundo tempo. Então o Flamengo jogou bem, nação. Apesar de jogar em casa, a obrigação de vencer e tudo mais, jogou bem e a obrigação de vencer diante da sua torcida. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o gol do Carrascal ali nos minutos finais dos acréscimos da partida, nação, foi feito com assistência do Samuel Nino. Pelo menos isso o Samuel Nino acertou na noite de hoje. Pelo menos isso ele fez bem feito, deu assistência pro Carrascal fazer um lindo, mas lindo gol, né, por cobertura, por cavadinha no ex-goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, nação. Então o Flamengo, com essa vitória de 2-0, nação, terminou essa rodada na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo jogou em casa, como eu disse, apesar de jogar em casa, tinha obrigação de vencer, jogou muito bem, nação. Os jogadores do Flamengo jogaram muito bem, não teve um jogador que jogou mal na noite de hoje. Agora começou o Brasileirão pra valer, né? E o Flamengo precisa somar pontos se quiser vencer de novo, né? Ser bicampeão. E aos pouquinhos, nação, Léo Jardim vai acertando o time, vai deixando o time do Flamengo mais com a cara dele. Agora, nação, o Flamengo volta a campo. Sábado, 8h30 da noite, contra o Botafogo, lá no Newton Santos, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo, né, se quiser emplacar ali vitórias, vai ter que vencer para subir mais posições e alcançar o líder, que atualmente é o Palmeiras, nação. Mas até lá então, e abraço, nação rubro-negra.